Muito boa noite a todas e a todos. Neste dia tão especial, não é? Dia em que comemoramos a liberdade, comemoramos a possibilidade de estarmos aqui, não católicos, a falar, a expressar-nos livremente e a partilhar uns com os outros a palavra tão bonita que Jesus nos deixou. Nesta sessão vamos continuar a estudar o livro O Céu e o Inferno, com um novo capítulo da proibição de evocar os mortos. É ou não proibido evocar os mortos? Esta proibição, ou esta pertença à proibição, é defendida e continua a ser defendida no seio de algumas religiões, mas o questionamento sobre a licitude de evocar os espíritos, desde logo, aponta para o seu reconhecimento, não é? Aponta para a existência da comunicação entre as pessoas encarnadas, vivas, e as pessoas desencarnadas. As evocações, a evocação dos espíritos, está presente em todas as obras de Allan Kardec, na sua codificação, que ao longo de 12 anos muito dissertou sobre esta mesma evocação. Todos os textos filosóficos de comunicações com os espíritos nas várias obras da codificação têm como pressuposto metodológico processos de evocação e outros de manifestações espontâneas. E, portanto, as evocações dos mortos são uma prática desde a codificação da obra e que, naturalmente, subentende a existência do espiritismo e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Aliás, os fundamentos e as orientações que estão relacionados com as evocações foram publicadas já desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, e é aqui que Allan Kardec questiona os espíritos sobre a importância da evocação, como a fazer, quem pode fazer, quais os cuidados, os espíritos que podem ser e devem ser evocados, em que circunstâncias poderá ou deverá ocorrer a evocação dos espíritos. Naturalmente, não deverá ser feito em qualquer circunstância, nem no conforto ou desconforto dos nossos lares, não é? Há um conjunto de regras muito importantes e que não cabe aqui hoje desenvolver a partir deste capítulo, mas que têm que ser verificadas para que a evocação seja legítima e cumpra o propósito de crescimento coletivo, que é para isso que este processo de evocação serve, no fundo. Quem alega que é proibido por Deus evocar os mortos, utiliza-se da lei mosaica, isto é, do Antigo Testamento, particularmente no texto do Levítico, no seu capítulo 19, e no Deuterónimo, do seu capítulo 16. Esta alegada proibição por Deus de evocar os mortos não existe no Evangelho, que é a obra de Jesus e que deve nortear e que é reconhecida como, na sua plenitude, como o texto que é validado pelo cristianismo primitivo. Mas, no Antigo Testamento e nos textos que referi, neste caso no Levítico, dizia que não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que o evocam e interrogam. Portanto, pressupõe que qualquer prática de comunicação com os mortos estaria interdita em qualquer circunstância. A lei mosaica punia então os gentios, portanto as evocações. Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. Portanto,
estas manifestações escritas já deixavam antever que o que se pretendia, e a que vou voltar mais à frente, que, na verdade, a lógica destas diretrizes tinha por base a ideia de que estas evocações constituíam a procura de manifestações do demónio e, portanto, e ligadas à magia e a práticas inapropriadas. Então dizia também que morra de morte o homem ou a mulher em quem houver espírito pitónico, sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. Portanto, mais reiterando aqui esta negação, esta rejeição de qualquer prática evocativa. E mais, o Deuterónimo, outro texto do Antigo Testamento, dizia que nunca entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os que têm o espírito pitónico e se dão a práticas de adivinhação interrogando os mortos. O Senhor abomina todas estas coisas e destruirá à vossa entrada as nações que cometem tais crimes. E, portanto, estava aqui, parece muito evidente que na lei mosaica qualquer evocação seria ilegítima e contra a lei de Deus. Mas a lei de Moisés, nós sabemos, é constituída por duas partes essenciais. Uma que é a lei de Deus, a temporal, que foi então promulgada sobre o Monte Sinai e que é conhecida comumente como os 10 Mandamentos. E esta lei, sim, os 10 Mandamentos, é invariável e a manifestação da vontade de Deus. Todos os outros escritos e as outras interjeições dos textos pertencem à lei civil, dos textos mosaicos, portanto, do Antigo Testamento, remetem para a lei civil, disciplinar e temporária, e que, naturalmente, era apropriada aos costumes e ao caráter de um povo que era ainda rude, e aqui voltando ao que falei atrás, vicioso e indisciplinado. E, naturalmente, esta lei muda de acordo com a evolução da humanidade e não poderá ser considerada como invariável ao longo do tempo. Portanto, ela tem um contexto e deverá ser lida a partir desse contexto. A única que é a lei aceite pelo cristianismo na sua origem é a lei promulgada então sobre o Monte Sinai, os 10 Mandamentos. Então, a proibição de Moisés de evocar os mortos fazia parte das leis humanas e transitórias. Era uma medida disciplinar e de circunstância. Não era necessariamente uma negação nem da existência de espíritos, nem de o benefício que podia dele de recorrer, na verdade. O que se pretendia à época é que se parasse ou que não se fomentassem práticas de magia, nomeadamente magia negra, e que estavam muito associadas ao povo Egito e de que os hebreus se queriam distanciar, evitando então a utilização ou o desenvolvimento de práticas que eram usadas como negócio. Hoje em dia, sabemos que as coisas evoluíram muito, sabemos também, infelizmente, que algumas destas práticas ainda têm lugar. Mas acredita-se então, e na obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, a tese é de que esta proibição decorre da necessidade de contrariar essas práticas. Portanto, a proibição era não pelo uso, mas pelo abuso dessas comunicações. O que, até à luz do que sabemos hoje, não é totalmente descabido. A proibição de Moisés de se evocarem os mortos era assaz justa porque a evocação não tinha origem nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo, antes de tudo, um recurso para adivinhações, tal como os agúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Este já é um texto
do céu e o inferno. E Allan Kardec fala ainda de um outro motivo, um motivo não confessado, que seria o medo que os espíritos, muito clarividentes, viessem esclarecer as pessoas sobre certos pontos e lhes dar a conhecer ao justo como são as coisas no outro mundo e as verdadeiras condições para ser feliz ou infeliz. O medo de receber os ensinamentos maiores que poderiam não servir aos interesses da época. Sabemos que Jesus Cristo, no Novo Testamento, mudou profundamente, com o Novo Testamento, mudou profundamente a lei de Moisés, fazendo da sua lei o código dos cristãos e pondo fim a algumas das leis absurdas do Antigo Testamento. Esta era uma, mas não é a única. No texto de Números 31, versículos 17 e 18, também se dizia, naturalmente, hoje sabemos que não faz qualquer sentido, matai de entre todas as crianças aquelas do sexo masculino e matai toda a mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-os viver para vós outros. Portanto, este é um exemplo das passagens enfim, que não fazem sentido e que não são aceitáveis à luz da lei de Jesus e que existiam na lei mosaica, totalmente ultrapassados e contrariados pelo Novo Testamento. Este e outros ditames. Portanto, as leis mosaicas, as leis do Antigo Testamento, que não os 10 mandamentos, não são a rigor a palavra de Deus. A única parte confirmada da lei antiga é a proclamada no Monte Sinai, os mandamentos de que já falei. E a lei de Jesus e a lei de Deus revelou um Pai amoroso, justo e misericordioso, convidando todas as pessoas à prática do amor incondicional e do perdão irrestrito, contrariando a pena de talião e o temor a Deus que muitos de nós conhecemos da lei mosaica. Por outro lado, Jesus nunca aludiu em parte alguma do Evangelho a proibição de evocar os mortos. Muito pelo contrário, já que em algumas das passagens ele conversa com os do além-túmulo. E, portanto, não é assunto, não é proibição que surja em nenhum texto do Novo Testamento. Por outro lado, os espíritas, por princípio, só evocam os mortos para receber os mais sábios conselhos, obter alívio para as nossas dores, o favor para aqueles que sofrem, nunca para conseguir revelações ilícitas. E é aqui que nós traçamos uma fronteira entre as evocações, que são evocações legítimas, que são as que são desenvolvidas no centro espírita por médiuns amorosos, bem assistidos, das outras manifestações e das outras evocações que ainda existem no nosso mundo atualmente e que são ilícitas, comerciais e que não respeitam o princípio de Jesus e do seu Evangelho. E, portanto, quando a evocação é feita com recolhimento e religiosidade, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada de irreverente em apelar-se para as pessoas mortas, como se fizera com as pessoas vivas. Isto significa que não estão aceites, não estão integradas dentro deste rol de práticas, aquelas práticas que nós conhecemos de evocações caseiras para saber informações de familiares e outras práticas que, de uma forma irresponsável, ainda, sobretudo os jovens, continuam a fazer muito em suas casas e sim, trata-se de práticas que não obedecem ao equilíbrio e ao propósito superior que deve nortear a comunicação com os espíritos e a sua evocação. Os espíritos podem apresentar-se também espontaneamente, sem constrangimento, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados,
E eles também dão testemunho da satisfação que experimentam por comunicar-se com as pessoas e até se queixam do esquecimento em que os deixam. E aqui trata-se da nossa prece, não é? Quando nós os evocamos para pedir ajuda, e aí sim, temos toda, e devemos fazê-lo, evocar os bons espíritos para que nos apoiem, não esperando uma comunicação verbal, mas pedindo ajuda para que eles nos guiem e nos ajudem neste caminho difícil no planeta Terra. E por fim, repelir as comunicações de além-túmulo é rejeitar o poderoso meio de instrução que resulta para si mesmo da iniciação à vida futura e dos exemplos que elas nos fornecem. Portanto, a evocação é um meio para nós recebermos a comunicação dos espíritos, para recebermos instrução e para evoluirmos. E é muito importante no contexto da doutrina e da prática espírita. Ensinando-nos a experiência, além disso, o bem que se pode fazer afastando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a se libertar da matéria e a melhorar-se. Proibi-las é privar almas infelizes de assistência que lhes podemos dar. E que trabalho maravilhoso se faz nos centros espíritos através da evocação para ajudar as pessoas que, como nós, como todos nós, passam por momentos de sofrimento. Creio que é tudo. Muito obrigada.